eu sou a Joy e você está no Enjoy Ciência. Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal e hoje vamos falar sobre metodologia científica. Mas, antes de falarmos sobre metodologia científica, primeiro a gente tem que entender um pouquinho melhor sobre o que de fato é a ciência. Segundo o dicionário, a ciência é o conhecimento atento e aprofundado de algo, mas é meio amplo demais esse conceito, não é mesmo? Então, basicamente, a ciência é um campo de conhecimentos que são adquiridos através de observação, identificação, pesquisa e daí posterior explicação aos fatos. Então, a ciência tem por objetivo interpretar e explicar fenômenos da natureza a partir de elementos concretos, objetivos e conhecidos, deixando totalmente o achismo de lado, tirando o sujeito fora de questão e ignorando as preferências pessoais dos indivíduos, o que é diferente do senso comum, que é um campo de conhecimento que está presente no pensamento coletivo, que foi passado adiante, seja por ditos populares, bate-papo entre as gerações, só que ninguém foi a fundo, explorar a veracidade dos fatos. Não foi ver se aquilo era verdade ou não, só foi propagando isso adiante. Como, por exemplo, já ouviram aquelas historinhas de se você passar embaixo da escada vai te dar muito azar? Ou se você vê o gato preto na sexta-feira 13, meu irmão, 7 anos de azar? Ou pior ainda, se você tomar leite com manga vai te dar uma cagarreia e você vai morrer? Inclusive vai ter um vídeo falando sobre isso, de alguns ditos populares e de onde eles surgiram, Mas é bem diferente da ciência. Para se formular o conhecimento científico é necessário uma metodologia racional e que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso agora. Então, a metodologia científica usa fazeres de um cientista, ou melhor dizendo, o método hipotético dedutivo. Então, bora lá entender isso. Eu vou usar alguns exemplos, de ditos populares ou alguma coisa do tipo, assim, para ficar um pouquinho mais lúdico da gente entender. E aí eu vou falando quais são os procedimentos que o cientista deve tomar, então quais são os passos da metodologia científica para então se gerar conhecimento. Vamos lá? O primeiro é observar um fato. Então vamos pegar o exemplo do leite com manga para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Vamos supor que o cientista observou que algumas pessoas passaram mal após tomar essa mistureba. Então ele observou, pessoas passaram mal tomando leite com manga. Eu estou engolindo o cabelo, será que eu vou passar mal? Não sei. Então tá, ele observou esse fato na natureza, esse é o primeiro passo. E aí o segundo é problematizar. Problematizar é você criar uma pergunta, daí a partir dessa pergunta, então, a experimentação vai ser moldada para contemplar ela, suas interpretações, os resultados vai ser em relação a essa pergunta também. E aí ele pode, nesse exemplo do leite com manga, ele pode fazer várias perguntas. Como, por exemplo, será que é o leite que faz a pessoa passar mal? Será que é a manga? Quais são os componentes presentes no leite e na manga? Será que todas as pessoas passam mal tomando essa mistureba? Então, daí são várias perguntas que ele pode fazer, não é mesmo? Daí vamos supor que esse nosso cientista fez a pergunta: será que todas as pessoas que tomam leite com manga vão passar mal? Então, daí essa é a problemática que vai gerar o estudo dele, certo? Daí o terceiro passo é hipotetizar. Uma hipótese é uma resposta que vai vir antes dele fazer as experimentações e antes mesmo dele ter o resultado. Então, o nosso cientista, eu vou criar uma hipótese para ele. A hipótese dele foi que apenas pessoas intolerantes à lactose vão passar mal. Então, vocês conseguem ver que ele precisou conhecer o que é intolerância à lactose para poder gerar essa hipótese? Então, logo, uma hipótese ela não é uma coisa assim que veio de uma luz interna, porque o cientista ele é um ser de luz, gratidão, gratitop. Ele não é assim que funciona a geração de uma hipótese. Então, você tem que ter alguns conhecimentos anteriores para gerar a sua hipótese. Uma hipótese também, ela sempre traz consigo, ou quase sempre traz consigo, uma previsão. Por exemplo, se ele te fala que apenas pessoas intolerantes à lactose vão ter algum problema ao tomar leite com manga, então logo, pessoas que não são intolerantes à lactose, ao tomarem leite com manga, não vão passar mal. Então é uma previsão, Além disso, tem que ser falseável, o que quer dizer que ela vai ou não ser aceita, dependendo do tipo de estudo, dos resultados que você encontrar. Então, primeiro que o estudo científico não vai ser inválido se você errar na sua hipótese, mas aí é a graça da coisa, porque a partir da interpretação dos resultados, você vai entender quais são as variáveis que influenciaram nesse processo, porque o resultado deu diferente do que você esperava, e aí isso vai alimentar a discussão, as conclusões finais do estudo, e o estudo vai continuar sendo válido e vai continuar sendo massa. Então, daí depois da hipótese, a pessoa vai fazer a experimentação. Essa parte é um pouquinho mais, eu diria complexa, mas eu não disse mais importante, Mas tem que ter cuidado, para que você não faça o seu trabalho ficar enviesado ou faça com que influências externas alterem o seu resultado final.
Vou dar um outro exemplo agora para vocês para ficar um pouquinho mais lúdico e também para dar um gostinho de uma próxima aula nossa. Existiram e existem até hoje várias teorias que tentam explicar a origem da vida. E uma dessas teorias é a abiogênese. A abiogênese é a teoria onde os seres vivos eles surgem de matéria inanimada e aí tem uma força vital pelo ar que media esse processo, né? Até que antigamente tinha até algumas receitinhas, né? Falando que, por exemplo, se você deixasse uma camiseta na sua casa cheia de futum, aquele fedor horrível, assim, sabe aquele CC que você passa o dia inteiro jogando bola, sei lá, trabalhando, andando naquele calor delicioso de 40 graus e fica aquele cheiro de polenguinho assim embaixo do braço? Então, você deixava ali seu polenguinho ali na sala e aí nascia um lindo rato. Ou se você deixasse um pedaço de carne, nasciam moscas maravilhosas cantarolando no seu ouvido. Não é mágico? Então daí algumas pessoas, muitas pessoas acreditaram nisso e por muito tempo também. E aí Redi, ele foi um pesquisador, né, que fez alguns experimentos que ajudaram a fazer com que essa teoria caísse, né. Um dos experimentos que ele fez foi um experimento onde ele colocou um pedaço de carne em 3 tipos de frascos. Um frasco fechado, completamente fechado, um aberto e um fechado com uma gaze. Então tinha aqueles furinhos da gaze que permitiam a passagem de ar, né? E aí ele observou depois quais eram os resultados. Depois de um tempo, os frascos que estavam abertos apresentavam moscas e muitas larvas de moscas, né? Moscas adultas também voando perto do frasco. O frasco fechado não apresentava nada. E aquele que estava com a gaze apresentava vários ovos em cima da gaze, mas não tinha nada dentro do frasco. E aí logo, meu Deus, a minha gata, ela tá brincando com um ratinho e ela tá tipo muito louca. E aí a conclusão desse estudo foi que na verdade as moscas não surgiam da carne ou do nada, mas sim de outras moscas que colocavam ovos e aí essas moscas então eram giradas. Então entenderam que ele conseguiu, a partir desse experimento, ter algumas conclusões, mas aí tem algumas características que eu vou falar para vocês da experimentação que é muito importante. A primeira é que esse experimento tem que ser replicável, então ele tem que apresentar várias réplicas disso para você ver se o que você está encontrando é um padrão de fato na natureza, se ele vai se repetir na grande maioria ou em todos os casos, ou se foi alguma coisa do acaso, né? Além disso, tem que ter um controle. O controle é uma parte do experimento que ele vai ficar totalmente fora de quaisquer condições externas que vão influenciar nesse processo. No caso, o frasco fechado, né, não tinha nada, variáveis climáticas, ambientais que iam influenciar nesse processo. Então foi o controle. E aí, a partir desse controle, ele vai comparar com os outros resultados. Então, beleza. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o que você faz depois que você tem o resultado. Então, daí você vai pegar o resultado do seu trabalho e aí você vai analisar os dados, vai interpretar eles e vai fazer o quê? Uma discussão a partir de estudos anteriores, literaturas anteriores, para ver se o seu estudo, os resultados corroboraram com o que já foi encontrado, ou se é alguma coisa diferente. Se foi diferente, por que é diferente? Você vai ter que estudar o seu sistema, onde é que você fez o experimento, quais são as condições. Tudo isso vai ser a discussão do seu trabalho para depois você poder concluir. A moral da história: deem valor para um cientista, porque vocês viram que por mais fácil, né, por mais rápido que eu falei, as coisas são bem complicadas. Demanda tempo, demanda dinheiro, demanda apropriação do que você está falando, do que você está pesquisando. Tudo isso é um trabalho muito árduo. Então, sempre quando você for clicar ali no botãozinho de compartilhar uma notícia no Facebook ou no Twitter, procura saber a fonte, procura ver se é confiável e se não foi tipo fonte, vozes da minha cabeça. Porque, né, tem muitos estudantes, muitos pesquisadores trabalhando por trás disso, né? Pesquisando, eles estão trabalhando para trazer informação de qualidade para vocês e às vezes a informação de qualidade não é acessível, né? Pô, você vai ler um artigo científico, é a coisa mais difícil do mundo, né? E aí muitos desses lugares se aproveitam disso para escrever notícias com frases bonitas, forma de escrita bonitinha, ali isso aqui é mais fácil e acabam propagando fake news, histórias falsas. Outra coisa são as pseudociências, que se aproveitam para falar coisas super bonitas e que algumas pessoas acabam não pesquisando a veracidade dos fatos. Porque é muito mais fácil uma pessoa falar que o seu problema é que é difícil de lidar, por exemplo, um problema pessoal seu, você pode reprogramar o seu DNA e aí a sua cabeça vai estar ali, você reprograma, você pensa positivo e vai dar tudo certo na sua vida e aí você não procura saber mais que isso porque agrada, né? É um aconchego, é fácil. Então, enfim, a gente vai falar muito melhor sobre isso, sobre coaches, blá blá blá, essas coisas, e também sobre como pesquisar em fontes confiáveis e fontes um pouquinho mais fáceis de ler também, mais acessíveis para vocês terem mais noção disso.
Terceiro ponto que eu vou puxar a orelha. Cientistas, pesquisadores, por favor, participem de projetos de extensão, porque o projeto de extensão, e principalmente nas universidades públicas, né, é para vocês levarem informação para a comunidade, né, porque também a gente não pode ficar criticando as pessoas por compartilharem fake news e tal, e não procurarem saber das coisas, quando na verdade tudo que está disponível para as pessoas lerem é difícil de compreender, não é palpável, então vamos levar isso de forma palpável para a comunidade. Eu participo de um projeto de extensão que, se vocês quiserem seguir, é Insetos e Daí, vai aparecer aqui embaixo, que fala sobre curiosidades dos insetos, polinização, agricultura orgânica, familiar. É trimassa e vocês vão gostar bastante, mas participem, porque esse é o nosso papel como cientista e como cidadão, porque a informação pertence à comunidade, né? Nós só estamos em universidades públicas porque pessoas pagam pra gente estar, então bora lá. E esses são os 3 principais pontos que eu queria trazer pra vocês, falando um pouco sobre metodologia científica. Eu tô programando um vídeo pra vocês pra falar um pouco sobre o que é uma teoria, o que é um fato, o que é uma lei, quais são as diferenças. E vai ser bem legal o vídeo, mas o próximo vídeo vai ser uma videoaula. Eu não vou falar ainda o tema porque é surpresa, mas vai ser muito massa, então a gente vai começar esse estudo pré-vestibular aí, começar com chave de ouro, né? Voltei só pra falar pra vocês, porque eu esqueci. Sigam o Instagram da página, que é o Enjoy Ciência, que vai aparecer aqui embaixo, que eu vou postar bastante coisa sobre o meu dia a dia na faculdade. Eu não tô postando quase nada porque eu estou de férias, mas daqui a pouco começam as minhas aulas. E também sigam no pessoal, se vocês quiserem ver um monte de bobagem, fotos de gatinhos bonitinhos e comidas um pouquinho feias, mas muito gostosas. Então vai estar aqui embaixo. Joy, porque eu adoro trocadilhos com o meu nome. E é isso aí. Fui. Tchau, tchau.